Olá, boa tarde, boa tarde. Vamos para nossa leitura semanal? Hoje, segunda-feira, dia 27/10/2025, eu tenho que falar o seguinte: tivemos um rompimento aí no Brasil, né? Tivemos um rompimento, olha lá. Tivemos uma tentativa, agora com o H4 fechado, tivemos uma tentativa de rompimento. Não sei se isso é um caos. O que pensar sobre isso aqui, meu Deus do céu? Vamos pro contexto. Aqui já tem, ó, uma tentativa também, tá? A primeira, a mais plausível seria essa aqui, essa tentativa aqui é a mais correta de existir, né? Porque se ele tá vindo aqui de baixo, ó, sobe, correção, sobe, correção, sobe, correção, sobe, correção, sobe, correção, subiu, falhou. Quebra na tentativa, quebra no parâmetro, no padrão, mas a tentativa, outra tentativa de subida aqui, ó. Só que aqui tem um problema, né? Neste caso, ele tem que fechar acima de topos anteriores. De preferência no último ou no penúltimo, né? E ele não fechou nem no penúltimo, que tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é um topo anterior mais forte da resistência. É esse aqui. Então, essa tentativa aqui eu já tinha falado já há muito tempo atrás. É a tentativa mais forte que tem do movimento. E esse movimento aqui, ele foi aniquilado, né? Ele teve um movimento muito forte e aí ele voltou com força e fechou lá embaixo. E aí isso daqui configura uma falha estrutural, né? Se ele está fazendo um movimento sobe, recua, e quando ele tem essa falha aqui, tende a buscar os recuos mais profundos, que nesse caso ele veio aqui mesmo, ó. Tá? 50%, que a gente já falou sobre isso. Ele trouxe 50% da região do todo, né? Ó, que a região do todo é essa região aqui, ó. Então, o todo tem uma barra aqui gigantesca e ele trouxe 50%. Ele veio no 50%, fez um recuo de 50% do todo, tá? Dá para pegar? Não, minha cara tá bem na frente. Mas a compra tá, ela abre bem aqui, ó. A compra é executada aqui, ó. Então, por isso que aqui é a origem, tá vendo, ó? Essa aqui é a origem do movimento, e o fim do movimento está aqui em cima, ó. Está aqui, não teve nenhum pavio. Ele fechou aqui em cima de fato. Então, a gente tem uma barra, aqui tem um paviozinho, ó. Mas aqui para cima não existe esse pavio aqui, ó. Tá? Ele não existe. É um negócio assim. Então, como ele voltou 50% do movimento, foi uma falha mesmo. O nome dessa estruturação aqui se chama falha. Isso aqui é uma falha. Esse aqui é uma falha de movimento que ele quebra o movimento, mas ele abre a venda aqui, ó. Então, tá vendo? Ele demorou, ó. Ele demorou alguns dias para poder executar. Provavelmente 2 ou 3 dias aqui, ó. Ele demorou isso aqui tudo, ó, para falha ser falha. Tá? É porque aqui é qualquer tentativa aqui positiva é bem plausível dele fazer essa continuação, tá? Voltando, então, aqui neste movimento, que ele abre os 50%, daí ele falha, não abre mais a venda e tal, né? Já expliquei isso umas zilhão de vezes, né? Mas vamos falar então do último movimento concluído, é esse, tá? Fluido, o último movimento fluido é esse daqui, ó. Aqui é um recuo, e aí hoje, na segunda-feira, na última semana de outubro, ele abre com um gap muito alto. Então aqui a gente tem um vazio dessas duas estruturas aqui, ó, que se chama gap nessa região, tá? Ele fecha aqui e abre aqui, ó, ele deixa um espaço vazio aqui, ó. Esse quadrado aqui é um espaço vazio, tá? Que não tem contratos, não tem corpo ali. Ele abre o gap. Porém, todavia, entretanto, o que acontece? Estamos então com um movimento muito forte, porque ó, a diferença, deixa eu só puxar aqui, ó, a diferença desse movimento para esse que está movimento agora, ó, aqui teve um
2. Esse aqui, ó, o recuo foi maior, tá vendo? Essa queda aqui, ela foi maior. Essa queda foi mais acentuada. Aí, beleza, retoma a compra, outra queda acentuada. Retoma a compra, outra queda acentuada. Quando ele desenvolve, os recuos dele são menos fortes. Então, ó, ele desenvolveu e recuou isso aqui, ó. Ficou aqui. Ó, desenvolveu e recuou isso aqui. Isso aqui é muito mais forte. É muito mais forte isso aqui, essa estrutura, do que essa estrutura. Porém, essa estrutura também é tendência e ela tem. Ela tá quebrando, né? Aqui ela significa que ela tá quebrando alguma coisa. Porque ela tá quebrando algum topo que é lá para trás, ou alguma coisa, algum fundo, provavelmente fundo. Ele quebra, fecha dentro e aí ele recua. Quebra, fecha dentro, recua. Quebra, fecha dentro, recua. Aí quando ele já não precisa mais fechar dentro, ele faz os pullbacks menorzinhos, ó. Aqui foi um pouquinho acentuado, porque ele cobriu 100% aqui, né? Mas ele segurou bem aqui, ó. Aí depois ele teve uma normal, mas ele teve um desparalelo. Aí na hora que teve a maior força, ó, o recuo dele, ó, isso aqui é o positivo e o recuo dele foi pequeno. E aí ele voltou, só que daí ele vai e aqui a gente tem um topo, né, lá atrás. Então, eu não sei se tem um topo lá atrás. Peraí, acho que eu falei besteira. Deixa eu ver o diário. Semanal. Ah, não, topo é o topo, aquele topo mesmo. Temos não, tô viajando. Então o topo é esse aqui mesmo, tá? Ó, o fechamento dele. Então, recuperando o que eu tô querendo dizer, que aqui, ó, teve então força, recuo pequeno, força, recuo pequeno, força, recuo mais ou menos. E aí teve força de novo. Só que essa força aqui, ó, tá muito legal, porém ela ainda não quebrou essa linha, tá? Ela só furou. Quebrar para mim é fechar aqui em cima, fazer uma barra assim, e a outra barra fazer isso aqui. E aí a próxima fazer isso aqui. Pronto. Aí, para mim, isso aqui quebrou a linha. Tá? Caso contrário, é só uma linha. É só uma linha de resistência. Então, para recuperar aqui, para recuar o contexto, tivemos uma ignição muito boa, porque está acima inclusive do positivo, que é esse aqui. E ele está segurando, tá vendo? Ele, ele abriu aqui em cima e está fazendo o recuo dele pequenininho. Esperamos que seja isso aqui, né? Ó. Faça outro aqui, outro menorzinho aqui, e aí depois vem uma ignição bem interessante. Mas isso aqui é um topo histórico, né? Isso aqui é topo histórico, tá? Topo histórico. Então, teremos dificuldades desse avanço aqui. Ou ele quebra de uma vez, ou se ele começar a desenvolver isso aqui, vai ser o mesmo topo histórico dos 100 mil pontos lá atrás, há uns 5 anos atrás. Tem dificuldades. Teremos dificuldades de avançar aqui, tá? Então, todo o movimento aqui é compra, porém, a gente tem que ficar atento ao contexto. Aí eu tenho que só mostrar um negócio, que no M30, a gente teve uma... No M30, a gente teve... Ó, e trazendo aqui para o movimento do M30, né, 30 minutos cada barra, temos uma coisa muito particular que está acontecendo. Ó, tivemos, já é o terceiro dia, quarto, que ele está fazendo um movimento muito idêntico, muito parecido. Os dois, esses últimos são mais idênticos, né? Aqui, ó, e o recuo dele assim. Ó, aqui e o recuo dele assim. Então ele está fazendo um movimento de avançar e recuar, de forma bem passiva, para falar a verdade. Esse aqui foi mais agressivo, porque ainda estava dentro dessa caixa, né? Ó. Mas na hora que ele sai da caixa, quando ele sai dessa massa de contratos aqui, ó, quando ele sai daqui, ele faz um movimento bem fecha lá em cima, provavelmente não. É que eu não posso dar certeza, né? Mas é um movimento muito característico de fechamento do H4. Então, por exemplo, se ele fez uma ignição aqui, fecha o H4 aqui em cima,
E aí ele tem espaço para fazer o recuo dele, que o recuo dele é isso daqui, ó, durante a tarde, que tem pouco contrato, pouco fluxo, tende a ter um movimento direcional. Então, ó, aqui ele vem, faz o H4, fecha lá em cima e descansa. Vai, faz lá em cima, fecha H4 e descansa. Só que esse H4 ele fechou aqui, né? Já temos uma diferença. Esse H4 ele fecha mais ou menos aqui, nessa região aqui. E ele está fazendo um descanso dele para ver se ele vai fazer de novo uma nova IG, uma nova ignição e assim fazer um movimento repetitivo, né? Porque o mercado brasileiro repete muito, tá? Vamos pro dólar e aí eu vou te mostrar o seguinte. Deixa eu deixar aqui no H4. Dólar no H4 temos também, então, informações, ó. O que eu quis mostrar, o que fez hoje, na abertura da última semana do mês, foi, ele abre aqui embaixo, ó, e o H4 fecha lá em cima. Só que isso daqui, ele tá fora da caixa, ó. Aqui tem a caixa, e ele está trabalhando aqui embaixo, ó. Isso daqui é maravilhoso, maravilhoso para continuar caindo, tá? Só que eu já falei que aqui é o alvo, tá? Aqui, ó, nessa região aqui, ó, é o alvo. Eu já tinha marcado esse X quando a gente estava aqui, que era um X aqui mais ou menos, ó. E aí ele recuou, né? Ele fez um recuo muito grande, provavelmente devido às novas taxas que fez esse movimento, e aí o movimento escalonado para cima. Depois ele retoma o movimento, e aí como ele não consegue quebrar aqui, ele retoma o movimento, e aí ele volta com o movimento principal, que era o movimento de queda, que o dólar está concluindo. E aí, então, nesse movimento, o dólar está fazendo uma caixa aqui de compressão, e ele saiu hoje. Só que aí temos um detalhe, ó, ele não limpou, tá? Para mim, isso daqui ainda é uma trava, tá? É uma trava. Ele pode vir aqui, brincar aqui dentro ainda. Deixa eu só fazer o quadradinho certinho, ó. Pra mim, é isso aqui, ó. Ó, ele fez o movimento e agora o recuo dele tem que abrir de novo, ó. A abertura vai ser justamente aqui, ó. É a abertura que pode acontecer hoje ainda, essa abertura da venda. Mas não ia ser interessante se ela abrisse hoje, tá? Ia ser interessante se ele ficasse ali. Porque já são 16h30, então 16 horas e 30 minutos. São 4 horas da tarde, então a gente não tem mais fluxo aqui no dia de hoje, tá? Segunda-feira já mingou, não temos mais força para nada. Então agora é aguardar o próximo movimento e esperar aí a conclusão de alguma coisa. Neste movimento, esse tracejado aqui para mim ainda ele é um movimento forte, tá? Agora é aguardar mesmo, esperar o próximo movimento e a venda já abre logo aí na sequência, tá? Vamos vamos para a Usatec, bolsa norte-americana, que tá rompendo tudo, né? Ah lá, tá rompendo tudo. Isso daqui, ó, foi muito interessante, porque ele fez um movimento no topo e segurou, só que daí ele fez um movimento aqui de força, e aí depois de novo, é, é expressivo e representativo só de notícia, tá? Só a notícia, foi a notícia que trouxe isso aqui. Aí depois ele volta também de novo o movimento, ó. Aí testa aqui de novo e quebra. Nesse movimento, na hora que ele quebra aqui o topo histórico, aí, eu já tinha falado isso há muito tempo atrás, né? Eu tinha falado desse topo histórico aqui, fim de ano, 13º do trader, já tinha falado, já tinha cantado essa bola já, tá? Então aqui, ó, essa semana abre aqui em cima,
com um gap, ó, um vazio aqui gigantesco, que me liga um alerta, tá? É mais bonito ele fazendo esse movimento assim, composto, do que juntinho, né? Do que um gap dessa magnitude. Isso me traz um certo... me traz uma certa insegurança em movimentos tão fortes, tá? Mas, ó, ele tá abrindo, ó, faz o movimento, fecha, abre de novo, fecha, abre de novo, e ele tá fazendo. Aí o último, então, o último espaço de suporte é esse, e topo novo, né? Topo novo, não tem onde parar, aí é só... Olha lá, ó, não tem onde parar. Olha que interessante, no diário, ele deixou um doji aqui, ó. E esse doji foi, se eu não me engano, do sábado ou do domingo, tá? Que ele abre e fecha para fazer só a conclusão do dia. Mas olha que legal, isso aqui para algumas, dá para ver, gente? Esse mais, esse dia, neste caso, ele tem um nome muito específico na bolsa, para quem estuda o mercado neoclássico, que ele pode ser chamado bebê abandonado. O bebê abandonado acontece tanto em cima quanto embaixo, tá? Então ele pode acontecer aqui como aqui, que aí ele traz só um negócio assim, ó, e aí no outro dia ele abre aqui e vai para cima. E aí nesse caso, quando ele faz faz um aqui em cima, abre aqui embaixo e volta para dentro da caixa. É muito clássico, tá? Esse movimento, mas ele não abriu. O mais interessante, ele não abriu. Tá bem aqui a abertura. E ele não abriu. Então significa que tem força positiva aí, tá? De fato tem, né? Se a gente cair o time, a gente vê. Se a gente cai pro H1, por exemplo, ó, a gente vê que tem força, tá vendo? Ele não abre nenhum vendedor. Tá tudo comprador. Bem bonitinho, tá? Ah, e aqui a gente não tem foco, não dá pra fazer nada. A única coisa que eu faço neste caso, é marcar isso aqui, que é o último suporte. E o topo aqui tá aqui, ó. O topo tá aqui. Só que nesse caso, eu gosto de deixar uma caixinha assim, ó. Tá? Eu tô vendo H4. Ah, você não vai segurar? Vagabundo. Não vai, filha da mãe. Pronto. Gosto de deixar assim, ó. Tá? A leitura é qual? Tudo para cima do branco, da linha branca aqui é positivo. Se ele quebra essa linha, volta para dentro do suporte, trazendo então volatilidade a ponto de fazer um movimento de recuo. E aí esse recuo a gente tem que descobrir se ele vai fazer um recuo aqui para continuar subindo, ou ele vai fazer o segundo recuo, ou ele vai trazer o terceiro recuo mais forte, tá? Esses aqui são os três mais fortes. Porém, por causa dessa caixa aqui, ó, a gente pode ver, e aqui tem uma ignição, né, um fluidão, ó, a gente pode ver esses três acontecerem e ainda continuar positivo. Porém, se algo acontecer de extraordinário e ele volta para cá, para essa região, aí traz isso aqui, né, de força, ó. A gente tem três tipos de força aqui, ó. Então temos essa, depois essa e depois essa. Tudo para cima. Tudo para cima. A não ser que ele faça um movimento muito forte, que daí esse movimento se chama exaustão. E aí a exaustão aqui, ele abre aqui depois no outro dia, e aí ele faz isso, conclui uma falha, e aí ele busca o movimento, e aí ele pode fazer um movimento dessa magnitude. Caso contrário, se ele não fazer a exaustão aqui, se ele não fazer a exaustão, que é uma barra forte e preenchida, tudo é positivo, tá? Tudo comprador. Nada de notícia, nada de loucura. E outra coisa, não tivemos payroll, tá? A gente não teve payroll ainda nesse mês, o que é muito estranho. Gostaria de ver esse movimento acontecer, mas não veio.
E agora é aguardar e ver quando vai vir esse payroll. Eu preciso saber se vai vir nessa semana, provavelmente não, mas eu vejo depois, tá? Ó, então, voltando, vamos para, então, Bitcoin, que dá tempo? Deixa eu ver, dá tempo. Vamos para Bitcoin? Ó, Bitcoin tá no diário, tá bom? Bitcoin tá no diário. Ele tá preso, né? Super lateral, ó, super lateral, com um detalhe. Essa última lateralização dele aqui já tem uma tentativa de topo e uma tentativa de fundo. Qual é o problema? Que a lateralização aumenta. Então, traz isso aqui, ó, de lateralização, ó. E aí, se você tem dinheiro ou não, não brinca que não. É simples assim, essa é a conversa. Tá, porque pode falar que vai aparecer uma compra aqui, daí você compra aqui, achando que ele vai pegar o topo aqui, e aí ele para no meio da atividade aqui, ó. Aí ele para no meio desse topo, ou para no meio desse topo, ou para no meio desse topo, e te tira com uma barra gigantesca, sabe? Ou se você fica esperando uma venda, como qualquer abertura de venda, aqui tudo bem que tem mais coerência você pegar uma venda. Mas deixa eu só ver se ele não abriu venda, deixa eu ver. Todas as vendas que abrem, elas têm. Não, nem. Não, deixa eu ver. Todas as vendas que abrem, elas desenvolvem. Com um pouco de dificuldade, mas elas se desenvolvem. Tá, ó, aqui tem uma, aqui tem outra. Aqui não abriu. Aqui abriu. Então todas elas abrem, estão indo. As que abrem, vão. Mas tem que esperar abrir, tá? Aqui ainda o foco é topo, tá? Topo. Mas aqui é uma falha muito forte, ó. Isso aqui se chama falha. Não gosto. Ó, e outra, temos um detalhe aqui, muito importante. Essa barra aqui, ela não foi ferida ainda, ó. Ele avançou, mas agora ele tem que fechar dentro e segurar, ó, tá vendo? Ele não foi ferido. Essa barra não foi ferida. É só para cima dessas duas linhas. Então, entrar nessa barra vermelha aqui, ó, de positivo, é um pouquinho mais para cima, tá? Ele não abriu ainda. Temos que esperar então amanhã para ver se ele abre, porque aqui tem uma resistência no time menor. Porque eu tô vendo diário, tá? Vamos para o Gold. Deixa eu só marcar aqui. Pera aí. Vamos para o Gold. Então, tudo bem, né? Aqui você sabe que aqui não aconteceu nada, tá preso lateral. E ele tem que esperar o próximo movimento. O próximo movimento, aqui é o último movimento que aconteceu, né? Então, o próximo movimento vai ser o rompimento daqui ou a falha aqui, ó, para ele buscar aqui embaixo, tá? Esse seria o primeiro estágio. O segundo estágio seria pegar aqui embaixo. Aqui tem umas linhas, então ficaria com muita dúvida de qualquer operação aqui. E aqui tem uma linha dupla, né? Tanto quanto igual aqui tem uma linha dupla e aqui tem outra, ó. Essa aqui é mais fraca, mas aqui a gente tem uma linha grossa, então quebrar aí fica mais problemático, tá? Vamos pro Gold. Ó, o Gold. O Gold tinha. Então, a última vez que eu falei do Gold, eu não tinha falado da venda dele, né? Eu só sabia que iria acontecer devido à alta compra desde outubro. Deixa eu ver aqui quando que foi a alta que eu marquei. Aqui, ó. Agosto, desde agosto. Meados de agosto, é isso? É, quase fim de agosto, na realidade. Enfim, ele abriu a compra lá atrás, desenvolveu muito bem. O que ele fez exclusivamente foi só o recuo dele, né? Porque ele avança muito, aí ele testa falha, e aí ele vai fazer um pullback maior, aqui é com muita mais força. Olha isso aqui, gente. É muito dinheiro, cara. Isso aqui é muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Aqui ainda é tudo para cima, tá? Mas você vê que visivelmente que ele não consegue quebrar, ó. Então aqui a gente tem um espaço gigantesco que ele deixou vazio.
mas ele não entrou. Ele testa uma vez e testou 2 vezes, ó. Não tem mais forças. Não tem mais força, tá, compradora? Ele vai buscar um suporte. Ele vai buscar um suporte mais forte para poder fazer a entrada compradora, para quiçá fazer o teste do topo novamente. Porém, todavia, entretanto, no fim do ano, nesse movimento, a não ser que estoure alguma guerra e alguma coisa aí ele vai fazer um movimento forte comprador, o outro ele já quebra, entendeu? Ele já vai fazer 2 movimentos fortes de quebra. Caso contrário, nesse movimento, ele está buscando agora todos os seus suportes. Ó, o primeiro suporte foi quebrado, que é esse daqui, de forma agressiva, né? Porque ele quebrou. Olha aqui essa barra. Ele quebra, fecha embaixo e continua. Se quer, ele faz pullback. Então ele continua. Aqui tem um pullback bem bonito, ó, né? Aqui, ó, comprador. Então aqui tem um comprador forte. Pode ser que ele pare aqui. Eu duvido. Eu duvido. Aqui eu só acredito se ele fazer o movimento, tá? Neste caso aqui é tudo venda, buscando topos novos. Aqui tem um duplo aqui embaixo, ó, uma linha dupla. Capaz que ele possa vir testar ela aqui, tá com cara, né? Mas ainda não tem. Na verdade, ele tá bem vendedor, inclusive. Se for parar pra pensar, ele tá bem vendedor. E eu fico bem atento nisso aqui, porque ele tá bem vendedor. E aí o alvo dele tá sendo aqui embaixo, ó, nesse duplo aqui, que eu acho que é o mais forte do semanal, né? Deixa eu só passar o olho rapidinho, faz tempo que eu não vejo. Mas às vezes é. Ave Maria! Ó, o duplo, esse duplo aqui é um suporte. Não é no semanal, é no diário. E o outro tá aqui embaixo, né? Aqui é o agosto tá aqui? É, o agosto tá aqui. Gente, olha isso aqui. 912 mil pontos. Não, 91 mil pontos. É muita coisa. É muita coisa. Com o contrato é 1 para 1, né? Então, 90 mil dólares aqui, velho. É muito dinheiro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Enfim, ó, ele teria esse movimento. Ó, no semanal, nunca li o semanal, hein? O semanal aqui, ó, ele tá fazendo a primeira quebra, ó. A gente sabe que no diário tem uma trava aqui. Aí depois só aqui embaixo, ó. Então a gente tem um espaço gigantesco aqui, ó. Tá? E entre esses aqui, ó. E ele tá entrando. Ele tá entrando. Ele tá quebrando. Mas semanal, tá? Semanal demora. O H4 é mais rápido. E é isso aí, galera. Uma boa tarde a todos. E até a próxima.